Boa noite, professor. Esse é o nosso trabalho de memória cache. Eu sou o aluno Roniel de Souza e trabalho junto com o Rian Macedo e o Pedro Yuri. A hierarquia de memória. As restrições de projetos relacionados às memórias de um computador é baseado em três questões principais: a quantidade, a velocidade e o custo. A quantidade de memória é flexível, sendo que as aplicações geralmente utilizam toda a capacidade disponível. A velocidade da maioria deve acompanhar a do processador para garantir um bom desempenho, evitando atrasos. É, Só que quanto ao custo, é necessário que seja razoável em comparação aos outros componentes do sistema. Então, existem relações entre capacidade, tempo de acesso e custo da memória. Geralmente, as memórias mais rápidas têm um custo maior por bit, enquanto maior capacidade resulta em um custo por bit, um custo por bit menor. Porém, com o tempo de acesso mais lento, o dilema dos projetistas é equilibrar esses fatores, optando geralmente por tecnologias de memória que oferecem a capacidade necessária a um custo acessível, só que também garantindo o desempenho adequado. Para resolver esse dilema, normalmente é proposto a utilização de uma hierarquia de memórias, onde diferentes tipos de memórias são combinadas para obter o equilíbrio entre os custos, capacidade e desempenho. À medida que se desce na hierarquia, o custo por bit diminui e a capacidade aumenta, o, o tempo de acesso aumenta e a frequência de acesso à memória pelo processador diminui. Essa organização viabiliza muito pela redução da frequência de acesso à memória. O princípio da memória cache, né? É, na operação da cache, partes da memória principal são copiadas para a cache, e quando o processador solicita uma palavra da memória, a cache verifica se a palavra está armazenada nela. Se sim, a palavra é fornecida imediatamente ao processador. Se não, um bloco da memória principal é transferida para a cache, então a palavra é entregue ao processador. Já que pelo esse bloco tem um grupo de dados com endereços subsequentes, né? Então, muito provavelmente é a fim de prever quais próximos instruções vão ser utilizadas estão naquele bloco. Na cache temos os níveis L1, que é dividido em dois, que guarda a instrução, e o L1 de dados. O L2 também é de dados, e o L3 ele é genérico, ele atua como uma espécie de reserva de cache compartilhada entre os diferentes núcleos de processamento, em CPUs multicores, né, normalmente. Enquanto cada core tem uma porção de cache L1 e L2, o L3 ele é compartilhado entre todos os cores. Cada nível fica mais lento e geralmente maior que o anterior. A estrutura de um sistema cache memória principal envolve a divisão da memória principal em blocos de tamanho fixo, que são mapeados em linhas na cache. Cada linha na cache contém um número de palavras, uma tag para identificar qual bloco está armazenado nela. A comunicação entre o processador e a cache ocorre através da linha de dados, controle e endereço, conectados a um barramento do sistema. Quando ocorre um acerto da cache, a comunicação é direta entre o processador e a cache, sem tráfego de barramento do sistema. Em caso de falha da cache, o endereço desejado é transferido para o barramento do sistema e os dados são transferidos da memória principal para a cache e em seguida para o processador. Certo, os endereços da cache. A memória virtual ela
A memória virtual permite que programas enderecem a memória de forma lógica, sem se preocupar com a quantidade física da memória principal disponível. Quando a memória virtual é usada, os endereços de instruções da máquina contêm endereços virtuais. Uma unidade de gerenciamento de memória, MMU, traduz esses endereços virtuais em endereços físicos na memória principal. Então, o posicionamento da cache em relação à MMU e à memória principal pode variar, com opções de cache lógica e cache física. Na, na cache lógica, os dados são armazenados usando endereços virtuais que permitem um acesso mais rápido, porque a cache pode responder antes que a MMU realize a tradução de endereço. Só que uma desvantagem é que cada aplicação tem o mesmo espaço de endereços virtuais, o que significa que o mesmo endereço seja em duas aplicações diferentes pode se referir a endereços físicos diferentes. Então, a memória cache precisa ser esvaziada completamente a cada troca de contexto de aplicação. Ou os bits extras precisam ser adicionados a cada linha de cache, por exemplo, para identificar a qual espaço de endereço virtual esse endereço se refere. Idealmente, tamanho da memória cache, né? Idealmente desejamos que o tamanho da cache seja pequeno o suficiente para manter o custo médio por bit próximo ao custo médio da memória principal, ao mesmo tempo em que seja grande o suficiente para manter o tempo de acesso médio próximo ao tempo de acesso médio da cache isolada. Minimizar o tamanho da cache também é motivado pelo aumento do nível de portas envolvidas no endereçamento da cache conforme sua capacidade aumenta, o que resulta em caches maiores sendo razoavelmente mais lentas do que as menores, mesmo se construídas com a mesma tecnologia e localizadas no mesmo lugar no chip ou na placa. E a área disponível no chip e na placa também limita o tamanho da cache, sendo que o desempenho da cache é altamente sensível à carga de trabalho do sistema. Não há um único tamanho ideal de cache. Bom dia, meu nome é Rian e eu vou continuar o trabalho sobre memória cache. E eu vou começar a partir do tamanho da linha, que o tamanho da linha, ou chamado também de bloco de dados, em uma cache desempenha um papel crucial, que é a eficiência desse sistema da cache. Porque ao recuperar dados da memória principal, ela não pega só a palavra desejada, ela pega também palavras adjacentes a essa, que isso é o princípio da localidade, que eu vou falar um pouco mais pro final do slide. E, a princípio, ela aumentando o tamanho do bloco pode aumentar a taxa de acerto, pode aumentar, pois mais dados úteis podem ser trazidos para a cache, mas também pode trazer mais lixo, em vez de dados bons. No entanto, à medida que o bloco continua a aumentar, pode acontecer dois efeitos, que é a redução da taxa de acerto, como eu falei, tanto pode aumentar como pode diminuir, porque quanto maior o bloco, pode ser que venha mais dados espúricos que você não vai utilizar e que tenha sempre que ficar tendo substituição de dados na cache. E isso atrasa um pouco no processamento. E também a diminuição da localidade espacial, que também vou falar um pouco mais à frente, mais pro final do slide, que é à medida que o bloco se torna maior, as palavras adicionadas armazenadas nele ficam mais distantes da palavra originalmente solicitada. Então, como resultado, tem uma probabilidade menor de serem acessadas em breve, o que diminui a eficácia da localidade espacial. Então, é importante você ter um equilíbrio
entre o tamanho do bloco e a maximização da eficiência da cache. Tem que ter um tamanho ideal ali que você consiga deixar os dois bem e que não altere muito, que tenha uma probabilidade de não tenha que ficar muito trocando dados, substituindo dados sempre. Agora eu vou falar do número de caches, que à medida que a densidade do processador aumenta, torna-se cada vez mais preciso de uma cache diretamente no chip do processador, sem ter a dependência, reduzindo a dependência de um barramento externo e assim acelerando cada vez mais o tempo de execução. E quando os dados não estão nesse chip, ele precisa de uma cache fora. No caso, são caches multiníveis. Quando você tem uma cache interna, não necessariamente você não precisa de uma cache externa. Então, o modelo mais comum é ter uma cache L1 interna e a L2 externa, porque a L2 ajuda a evitar acessos lentos à memória principal e à secundária. Ele que faz essa transação como se fosse um barramento, assim aumentando maior o processamento. E a cache L2 ela consegue igualar a velocidade do barramento, permitindo cada vez mais rápida a troca de dados. Então, e o impacto do tamanho da cache. A cache L1 ela é uma cache menorzinha e que fica mais próximo do processador, então ela é mais rápida. A cache L2 ela já é um pouquinho maior e fica um pouquinho mais distante. E a cache L3 ela é um pouquinho maior também e ela é mais lenta. Então, funciona assim: quanto menor, melhor. E também para fazer uma cache muito grande, um armazenamento muito grande e com o nível de processamento da cache, é algo que custaria muito dinheiro. Então, o que eles fazem? Uma cache pequena que é moldada nessa hierarquia e elas são usadas de formas diferentes e com dados frequentemente usados, assim, para acelerar mesmo a velocidade do processamento, porque quanto menor, menos tempo dele ler o que tem ali dentro na L1. E tendo dados frequentes, ele vai encontrar esses dados cada vez mais rápido e mais rápido e mais rápido. Então isso melhora muito o desempenho do processador. E um problema também, não um problema, mas são duas formas, que é a cache unificada e a cache separada. Porque são duas abordagens, né? Que elas são a cache unificada, que é a instrução e dados são nela, e a cache dividida, que são caches separadas, que é uma para instrução de dados, instruções e outra para dados, sendo assim moldada como se fosse uma cache L1, L1, uma para dados e a outra para instruções, prever instruções futuras. Então, a cache unificada, as duas têm vantagens, e eu vou começar falando sobre a cache unificada. Ela equilibra a carga entre a busca de instruções e dados, resultando em um potencial de uma taxa de acerto mais alta. Além disso, só precisa de implementar uma cache no processador, né? Porque caches são caras e complicadas. E as caches separadas, ela elimina a disputa pela procura de decodificação de instrução e a unidade de execução. Isso é muito bom para arquiteturas superescalares, que dependem de execução em paralelo, tendo que ver as instruções e uma pré-busca de instruções futuras já para acelerar esse processo. E hoje em dia, recentemente, a tendência é usar caches separadas no nível L1 e caches unificadas em níveis mais altos. Então, só a L1 que constantemente vai ser separada, vai ser duas L1, tendo duas funções diferentes e garantindo o desempenho otimizado do processador. Eu vou falar um pouquinho agora da organização da cache do Pentium 4. O Pentium 4, ele foi desenvolvido pela Intel. Ele representou um marco muito grande para as arquiteturas quando foi lançado e para o mundo dos processadores, mas também revolucionou a organização da cache. Uma das características mais notáveis da Pentium 4 é sua estrutura de cache em camadas, que visa maximizar a eficiência e o desempenho.
Elas geralmente utilizam uma hierarquia de cache composta por uma cache L1, uma cache L2 e, em alguns casos, a cache L3, mas é mais L1 e L2. E, além disso, ela utiliza técnicas avançadas de pré-busca de instruções e dados, juntamente com algoritmos bem sofisticados de substituição de cache, para garantir que o desempenho seja incrível em vários tipos de cargas de trabalho. Então, é uma organização muito boa. E agora, como eu tinha dito antes, eu vou falar sobre os princípios de localidade. Começando, o princípio de localidade, ele é uma tendência observada nos programas de acessar repetidamente conjuntos específicos de dados ou instruções. Existem dois tipos de localidade, os principais, que é o espacial e o temporal. A localidade temporal é uma vez que um dado ou instrução é acessado, há uma alta probabilidade de que ele seja acessado novamente em um curto período de tempo. Isso ocorre devido à execução de loops ou à reutilização de variáveis em um programa. Já a localidade espacial, ela sugere que quando um dado é acessado, é provável que os dados próximos a ele sejam também utilizados. Então, ele é organizado de ele pegar um dado, ele também pega os adjacentes, porque muito provavelmente ele também utilizará aqueles dados em breve. Então, são técnicas de pré-buscas de instruções e dados que são baseadas na ideia de localidade, antecipando os dados que provavelmente o princípio da localidade ele quer prever os próximos dados que ele vai puxar, antes mesmo que eles sejam carregados, ou quer dizer, solicitados, desculpa, porque eles já vão estar carregados na cache, e antes mesmo dele ser solicitado, ele já vai estar na cache. Então isso já vai otimizar mais ainda o desempenho do processador. E aqui, como na imagem você pode ver, eu falei sobre o cache miss e o cache hit. O que é isso? O cache miss, vamos pensar assim, quando o processador solicita um dado, uma instrução, ele consulta na cache essa informação, se ela está disponível lá. Se ela está presente na cache, ocorre o cache hit, por isso que é o lado feliz, que significa que o processador conseguiu acessar rapidamente esse dado e a informação sem precisar ir até a memória principal, que isso ia pegar muito mais tempo do que só encontrar na cache. Então isso melhora muito o desempenho do sistema. Já por outro lado, o cache miss, que é o ladinho triste, ele é quando você não encontra esse dado ou instrução dentro da memória cache e você tem que procurar ele lá na memória principal, e ao encontrar ele na memória principal, os dados da cache são atualizados com o bloco de dados que você puxa da memória principal, carregado na cache, aí ocorre uma releitura da cache para assim encontrar o dado que está lá. Então é um processo bem mais demorado do que só encontrar ela na cache, porque ao encontrar na memória principal, você meio que tem que reatualizar a cache para depois reprocurar e encontrar. Então, o tipo ideal, a ideia que sempre tem que acontecer, o caminho feliz, é o cache hit, para que as futuras solicitações sejam sempre encontradas na memória cache. E esse foi o nosso trabalho. Obrigado.